cumprimento a todos meus amados irmãos com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos em nosso canal. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, convido a você a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho, deixar abaixo aí seu comentário. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Amados, queridos irmãos, estamos estudando a Escola Bíblica Dominical desse terceiro trimestre da classe de adultos da revista CPAD, com o seguinte tema: o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. E hoje nós vamos estudar a lição 6, que será selecionada dia 8 de agosto de 2021, com o seguinte tema: o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Então nós vamos falar sobre o final do ministério do profeta Elias e o início do ministério do profeta Eliseu. O textuário nos diz: sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. 2 Reis, capítulo 2, verso 9. Então nós vemos aqui, amados irmãos, que Elias falou para o profeta Eliseu: pede o que queres. Ele pediu a porção dobrada do Espírito Santo, o poder de Deus. A verdade prática nos diz: a história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutamos de intimidade com Deus e que por isso vale a pena ser seguidas e imitadas. Então, amados, devemos ser imitadores. A Bíblia diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós vemos que foi um grande exemplo que Jesus teve aqui na terra. Ele venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia. Então, amados irmãos, Jesus foi um grande exemplo. Então, nós vemos aqui que devemos também ser um servo fiel ao nosso Deus. Nós vamos estudar hoje, queridos, o livro de 2 Reis, capítulo 2, verso 1 ao 15. Antes de nós estudarmos aqui, nós vamos fazer uma pergunta aos irmãos. Elias foi elevado ao céu numa carruagem de fogo? Nós vamos ver aqui a resposta dessa pergunta, que está no livro de 2 Reis, capítulo 2, verso 11, que fala o seguinte: sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo o separou do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Então, aqui já está bem explicado o texto falando que foi separado um do outro. E Elias foi levado ao céu num redemoinho. Amém, irmãos? Então, ele não foi levado numa carruagem de fogo, mas sim num redemoinho. Então, nós vemos aqui que Elias, ele foi um profeta que Deus usou ele ali em Israel para combater a idolatria, combater a imoralidade, combater os pecados do povo e mostrar ao povo o caminho, a verdade e a vida. E nós vemos, amados irmãos, que os objetivos que nós vamos estudar, que vai falar o seguinte: o final do ministério de Elias. O segundo ponto, destacar o pedido de extermínio de Eliseu. E o último ponto, registrar a conscientização do início do ministério de Eliseu. Você que tem a revista, vamos ler aqui a introdução. O ministério de Elias estava determinado quando Deus ordenou que ungisse seu sucessor. O escolhido foi Eliseu. 1 Reis 19, 16. Eliseu era muito próximo, leal a Elias. Antes de ser levado aos céus pelo Senhor, Elias perguntou a Eliseu sobre o que ele gostaria de receber da sua parte. E Eliseu, mais do que depressa, pediu a porção dobrada do espírito de Elias sobre ele. E assim foi. O ministério de Elias e o início de Eliseu são assunto desta lição. Então, amados irmãos, hoje nós vamos falar sobre Eliseu, foi o sucessor de Elias. E nós vamos falar sobre a despedida de Elias, o final do ministério de Elias. Aqui fala o seguinte, o primeiro ponto: o ministério de Elias termina. Elias realizou grandes feitos em seu ministério profético, foi vitorioso diante dos profetas de Baal e Será. Nós vemos que ele desafiou
os 850 profetas, 450 profetas de Baal e 400 de Aserá ali no Monte Carmelo, junto com o rei Acabe. O Senhor falou para Elias que o povo tinha que voltar-se para Deus, adorar o único Deus. E o povo estava adorando o Deus de Baal, o Deus da chuva. E nós vemos que eles ficaram ali de manhã até o meio-dia no redor do altar, ali adorando aquela imagem, o Deus de Baal. Nós vemos que eles falam, o Deus verdadeiro vai descer fogo do céu. E nós vemos que o profeta Elias, a qual profetizou, e nós vemos que desceu fogo do céu. O Deus verdadeiro foi o Deus de Elias. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que depois disso, os profetas de Baal foram mortos. E nós vemos, amados irmãos, que Deus também falou para o profeta Elias, para falar com o rei Acabe, que haverá chuva depois dos 3 anos e meio e 6 meses de seca. E nós vemos aqui, um profeta com grandeza de alma. Embora Elias seja considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento, a ponto de aparecer no Monte da Transfiguração ao lado de Jesus e Moisés. Aqui, amados irmãos, foi no Novo Testamento. Nós vemos que Jesus apareceu para Moisés e Elias. Elias, ele combatia a idolatria, a imoralidade, a apostasia. E nós vemos que Moisés também mostrava ao povo o mandamento a qual o povo deve seguir, o Deus verdadeiro. E nós vemos aqui, ele não proferiu nenhuma profecia de longo prazo, provavelmente não escreveu nenhum livro. Isso nos ensina que a grandeza de um profeta não é medida somente pelo tempo do cumprimento de suas profecias, mas principalmente pela integridade e grandeza de sua alma. Nós vemos, amados irmãos, que a função do profeta era transmitir a mensagem. Então, Deus usava os profetas para exortar o povo. E nós vemos que Deus usou o profeta Elias, usou o profeta Moisés, usou o profeta Oséias. Então, usou para mostrar ao povo que tinha que voltar-se para Deus, o Deus único, Deus verdadeiro. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, que terminou o ministério de Elias ali em Gilgal. Nós vemos que Elias foi arrebatado. Nós vemos que Elias não experimentou a morte. Enoque também, ele andava com Deus, ele foi transladado. Nós vemos que ele também não experimentou a morte. Nós vemos que nós todos não somos imortais, mas nós somos mortais. Nós temos tempo de nascer e tempo de morrer. E nós vemos, amados irmãos, que esses profeta Elias e Enoque, eles não experimentou a morte. Nós vemos que Elias tinha o seu sucessor, que era Eliseu. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que ele preparou ali em Gilgal. Nós vemos que aqui fala, os filhos dos profetas, pelo que aparece, concentrei em 3 locais principais: Gilgal, Betel e Jericó. Então, esses 3 lugares que Elias fez o seu ministério. Aqui, amados irmãos, então aqui fala, em Gilgal foi estabelecido o memorial da travessia do Jordão, realizado por Josué. Nós vemos também que Moisés, ele mostrava ao povo o mandamento. Ele depois terminou seu ministério e passou para o seu sucessor, Josué. E aqui, amados, continuando, ali também os israelitas foram circuncidados e celebrar a primeira Páscoa na terra prometida. Foi em Gilgal que Elias tomou ciência do término do seu ministério profético. Então, nós vemos que foi em Gilgal que ele terminou seu ministério. E Elias iniciou seu ministério. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que Elias, ele foi um grande profeta. Então, passou para o seu sucessor, Eliseu, o profeta. Aqui fala, tudo nisso tem um fim, terminar a carreira, possuindo mais conquistas do que derrotas, é um alvo de alcance. Então, nós vemos que tudo tem o começo, meio e fim. Então, nós vemos que chegou a hora de Elias terminar seu ministério e passar para o seu companheiro, que era
o profeta Eliseu. Amados irmãos, nós vamos para o segundo ponto e fala o seguinte: o pedido ousado de Eliseu. A fidelidade de Eliseu. Antes de Deus levar Elias no redemoinho ao céu, ele mandou o profeta fazer uma viagem de cidade de Gilgal a Betel. E Elias disse a Eliseu que ele não precisa mais ir. Eliseu respondeu: não precisa ir mais. Não te deixarei durante a viagem. Elias disse 2 vezes para Eliseu voltar, mas ele se recusou. Para Eliseu era uma honra a servir Elias, porque esse era o trabalho que Deus tinha dado para fazer. Então, amados irmãos, nós vemos que Deus deu trabalho para os profetas. Então, nós vemos que foi um grande exemplo. Elias exortava o povo, ajudava o povo. E nós vemos que Eliseu também continuou o mesmo ministério de Elias, a porção dobrada do Espírito Santo. Então, estava na vida de Eliseu. Então, amados irmãos, aqui fala a porção dobrada. E quando Elias percebeu que Eliseu realmente não deixaria, em razão de sua lealdade, o companheirismo, lhe deu o direito de pedir qualquer coisa que desejasse. Então, Eliseu lhe disse: peço que haja porção dobrada. Vamos ler aqui 2 Reis 2, verso 9. A parte B do versículo. Que fala o seguinte: pede o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Então, amados irmãos, ele pediu a porção do Espírito Santo na vida dele. Então, nós vemos aqui que Deus enviou os seus profetas para transmitir o recado de Deus para a nação de Israel. Nós vemos que a nação de Israel era escolhida por Deus. Mesmo que o povo desviasse para outros caminhos, mas Deus tinha um grande plano na vida da nação de Israel. Era uma nação que Deus agradava do povo. Mesmo que o povo desviava para outros caminhos, mas Deus usava os seus profetas para o povo seguir ao Deus verdadeiro. Aqui, amados irmãos, o terceiro ponto fala o seguinte, da parte 3, do segundo ponto, parte 3. Elias, a inspiração de Eliseu. Para receber o que pediu, Eliseu não poderia retirar os olhos de Elias. Isso para ele não era difícil, pois tinha o profeta como uma inspiração de estar sempre atento ao que Elias fazia. As melhores oportunidades para aprender e crescer ministerialmente acontece quando podemos nos espelhar em alguém que realmente serve a Deus com amor e fidelidade. Então, amados irmãos, nós vemos que nós possamos também ser exemplos dos profetas, ser exemplo, como Jesus foi um grande exemplo, que nós possamos andar como Jesus andou, pregar a palavra, ensinar o caminho que conduz à salvação. Nós vemos que a Bíblia diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, amados irmãos, nós vemos que Elias, ele aprendeu com o Senhor. Então, nós vemos que através do poder que está sobre a vida de Elias, também Eliseu recebeu a mesma porção do Espírito Santo. Então, nós vemos que eles cresceram espiritualmente, aprendeu com o Senhor. Nós vemos que para aprender, precisa primeiro estudar. E nós vemos, queridos, que quando nós vemos que Jesus ensinava os seus discípulos, nós vemos que Jesus era o mestre, ele era mestre por excelência. Nós vemos que os discípulos, eles eram aprendizes que aprendiam com Jesus. E nós vemos, amados irmãos, que devemos também aprender mais e mais com o Senhor Jesus. E nós vemos aqui que as melhores oportunidades para aprender e crescer ministerialmente acontecem quando podemos nos espelhar em alguém. Então, precisamos, queridos, ser um bom exemplo dentro de casa, ser um bom exemplo na igreja, ser um bom exemplo no trabalho. Então, nós vemos aqui, amados irmãos, que Deus usava os seus profetas e nós vemos aqui que eles aprendiam, cresciam espiritualmente. Amém? Vamos aqui
para o terceiro ponto, que fala o seguinte: Eliseu toma a capa de Elias. A comunhão de Elias e Eliseu. Enquanto Elias e Eliseu caminhavam juntos e conversavam, o que denota intimidade e comunhão entre os dois, Elias foi separado de Eliseu por um carro de fogo que os levou num redemoinho. Então, nós vemos que foi separado Elias e Eliseu. Nós vemos que Elias foi arrebatado num redemoinho. Então, eles foram separados. Então, nós vemos que Elias ficou aqui na terra para iniciar seu ministério. E Elias terminou seu ministério e foi subido ao céu. Então, ele não foi subido ao céu numa carruagem de fogo. Amém? Então, aqui fala: amizade sincera e a comunhão na igreja entre os irmãos que se amam, se respeitam, sempre resulta em bênçãos extraordinárias para a obra de Deus. Então, nós vemos que tinha comunhão entre Elias e Eliseu. Nós vemos que os dois andavam juntos e Deus agradava. Nós vemos que Elias terminou seu ministério e passou para Eliseu continuar o seu ministério. Então, amados irmãos, que devemos andar em comunhão com Deus, com nossos irmãos, amar nossos irmãos, ajudar nossos irmãos quando precisa. Aquele irmão que talvez está desempregado, não tem uma renda para ajudar a sua família. Nós temos condições de ajudar, vamos ajudar o nosso irmão. Por quê, amados irmãos? Porque isso Deus agrada. E nós vemos que devemos ter união, comunhão, primeiramente, com Deus e com nossos irmãos. Amar os nossos irmãos. Aqui fala: entre os irmãos que se amam e se respeitam, sempre resulta em bênçãos. Então, se nós fazemos isso, nós temos as bênçãos do Senhor em nossa vida e em nossa família. E aqui fala a capa de Elias. Elias deixou sua capa cair quando foi levado ao céu. Essa capa foi herança que o profeta deixou para o profeta Eliseu. Então nós vemos que Elias deixou a capa quando ele subiu ao céu e deixou para Eliseu continuar o trabalho que Deus pôs na vida primeiramente de Elias e agora para o profeta Eliseu. 2 Reis 2:13. Que fala o seguinte: também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou e parou para a borda do Jordão. Então nós vemos que foi ali em Jordão. Nós vemos que Elias terminou seu ministério em Gilgal. Ele foi arrebatado em Gilgal e a sua capa caiu ali em Jordão. Nós vamos continuar aqui, amados. Ela legitimou o ministério dele publicamente, ao tocar nas águas do Jordão, dividida para uma outra banda. Esse episódio foi feito pelos filhos dos profetas de Jericó, que imediatamente reconheceram que a unção de Elias estava sobre Eliseu. Então, amados irmãos, nós vemos que Elias, ele tinha a porção do Espírito Santo na vida dele. Ele falou para Eliseu: pede o que quiser. Ele podia pedir outras coisas, podia pedir outras coisas que do seu interesse, mas não, ele pediu o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo sobre a vida dele. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, para nós concluirmos a lição, fala o seguinte: o que edifica um profeta de Deus atualmente não é o uso de uma capa, mas o modo de viver suas virtudes e comportamentos. A exemplo de Eliseu, devemos nos espelhar em homens e mulheres de Deus, que sejamos genuínos imitadores de Cristo. E não apenas isso, precisamos também ser exemplo para os outros, refletindo a imagem do Senhor, não somente nas palavras, mas principalmente nas ações. Então, amados, devemos ser, não só nas palavras, mas devemos nos agir, devemos fazer o que Cristo nos ensinou, andar dentro da palavra de Deus, ser santo. A Bíblia diz: o que é ser santo? Ser separado. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que devemos refletir, devemos ser um bom exemplo na presença do Senhor. E nós vemos aqui que aqui fala: o exemplo de Eliseu, devemos nos espelhar em homens e mulheres de Deus, que sejamos imitadores de Cristo. Nós vemos que
um grande exemplo foi Cristo. Cristo veio ao mundo como homem, nasceu no ventre da Maria, gerado através do Espírito Santo. E nós vemos que Deus gerou Jesus. Nós vemos que Jesus é Deus. O Espírito Santo é Deus. Nós estudamos no primeiro trimestre desse ano sobre a Trindade. A palavra não fala Trindade na Bíblia, mas nós entendemos que a Trindade é um Deus só, é um Deus único. E nós vemos, amados irmãos, que Deus, Jesus e o Espírito Santo, nós vemos que Jesus foi um grande exemplo. Ele sofreu aqui na terra, ele foi cuspido, ele foi maltratado, e nós vemos que ele foi pregado numa cruz. E nós vemos, amados irmãos, ele fala, Abba, papai, está consumado. Nós vemos que, quando ele falou está consumado, o véu se rasgou de cima para baixo. Nós vemos que na antiga aliança, o povo servia ali no pátio, no altar, e no lugar santo e no lugar santíssimo. Ali o sacerdote sacrificava o sacrifício do povo, levava aquela oferta para ir sacrificar aquele animal, era imolado, e quando era imolado era apresentado a Deus, e o pecado era perdoado. E nós vemos que no lugar santíssimo, o sumo sacerdote só podia entrar. E ali nós vemos que ele fazia aquele sacrifício para a nação inteira. E nós vemos que ali tinha a Arca da Aliança. E nós vemos, amados irmãos, que não podia entrar de qualquer maneira, tinha que se purificar para entrar no tabernáculo, no lugar santo dos santos. Então, hoje nós não precisamos de fazer sacrifício, porque Jesus já morreu na cruz por nós. E ele foi um grande exemplo. Devemos seguir o exemplo de Jesus, ser obediente à palavra de Deus, amar a nossa família, andar em espírito. A Bíblia diz que nós devemos ser obedientes, é melhor obedecer do que sacrificar. Então, amados irmãos, que nós possamos ser exemplos desses profetas, o profeta Elias e o profeta Eliseu. Nós vemos que o profeta Elias terminou seu ministério e o profeta Eliseu iniciou seu ministério. Então, amados irmãos, espero que os irmãos gostem desse estudo da Escola Bíblica Dominical. Não se esqueça de deixar aí seu joinha. Não se esqueça de compartilhar para os irmãos, aqueles irmãos que ainda não assistiram o nosso vídeo. Compartilhe, amados irmãos, divulgue este vídeo e espalhe a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus para a edificação da nossa vida espiritual. Amém? Estarei orando para os irmãos nessa noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos nesta noite, Pai, por essa maravilhosa palavra. Senhor, que nós possamos ser exemplo, Pai, desses profetas, Senhor, a qual Elias, ó Pai, ajudou aquele povo, Pai, aquele povo estava em idolatria. O Senhor usou o profeta Elias para exortar aquele povo, Pai, que o povo estava desviando para outros caminhos, Pai. O Senhor também foi um grande exemplo aqui na terra, Senhor. Ó Pai, que nós sejamos seus imitadores, Pai, que nós possamos imitar o Senhor, Pai, ser um grande exemplo, ser obediente à Tua palavra. Ó Deus, muito obrigado nesta noite, Senhor, Pai, nos dá vitória, Senhor. Abençoa o Teu povo, Senhor. Aquele que está assistindo este vídeo pode sentir a Tua presença, a Tua graça, o Teu poder, Senhor. Ó Deus amado, muito obrigado nesta noite, Pai, esse privilégio, Senhor, de estar aqui, Pai. Aleluia, Senhor, estudando a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra antes de crescer na graça do Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado nesta noite, Pai, de aprender a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, no próximo vídeo nós vamos estudar a lição 7, o ministério de Eliseu. Espero os irmãos no próximo vídeo.